Bom dia, queridos alunos. Hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021. E as nossas atividades de português de hoje será na apostila MindLab, no livro Ler e Escrever e o livro didático também. Então, nós teremos aí atividades nos 3 livros de apoio que nós temos aí no 4º ano de língua portuguesa, tá bom? Bom, então como hoje tem bastante coisa para a gente conversar, né? E a professora ia explicar para vocês o que vocês terão que fazer, então eu já vou iniciar aí com a apostila MindLab, tá? Então eu vou pedir para vocês pegarem a apostila e abrir na página 22, né? Onde nós iremos fazer a leitura do texto em tempos de tecnologia. Então, pessoal, nós estamos vivendo muito isso, né? Na época atual, com a pandemia, nós estamos cada vez mais utilizando aí os recursos da tecnologia para poder aí nos aproximarmos mais, professor, aluno, aluno, professor e família, né? Todos, né? Numa grande parceria aí para levar para vocês aí o conhecimento necessário, todo o conteúdo do 4º ano, né? Que vocês estão vendo aí um pouquinho mais lento, mas não estão deixando de ter esse conteúdo, de ter aí aquisição a esse conhecimento. Então, eu irei começar a leitura, né, do texto e nós vamos ver um pouquinho, né, conversar um pouquinho sobre esse tema, em tempos de tecnologia. Então, eu vou subir a telinha aqui um pouquinho, né? A professora colocou aqui para vocês, né, a página da apostila que vocês deverão abrir aí, né? Então, esta é a página 22, hora da conversa. Então, momento de refletir sobre os aprendizados das aulas e como podemos usá-los em outras situações da vida, do nosso cotidiano, né? Então, lembrando que a apostila, né, de vocês estão sempre fazendo aí um paralelo, fazendo toda uma contextualização em várias disciplinas. E tudo isso que a gente está aprendendo aí através do jogo, né? Nós fizemos aí na apostila, criamos algumas estratégias de jogo, né, para a Ilha do Tesouro, e todas essas estratégias, esses momentos de parar um pouquinho, pensar, analisar o jogo, refletir sobre a sua ação no jogo, né, pode nos auxiliar aí na resolução de uma situação, um problema relacionado à disciplina de matemática, de português, de história, geografia. Então, isso nos auxilia muito, né? E nos dá mais uma maneira de lidar, né? E promover essas habilidades tão importantes, né? Na época aí de escolarização. Então, vamos lá. Em tempos de tecnologia. Criei meu website. Lancei minha homepage. Com 6 GB já dava para fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage, agora é terabyte, que não acaba mais, por mais que se deseje. Se o desejo agora é navegar, subindo o rio Tejo, tenho como achar num site de viagem a melhor opção, com preço camarada, bem no meu padrão. Se é música o desejo a se considerar,
É só clicar que a loja digital já tem Anitta, Arnaldo Antunes e não sei mais quem. Meu bem, o YouTube tem. Então, pessoal, esta aqui, né, é uma poesia, né? Nós estamos vendo aí um gênero textual, uma poesia, um poema que nos remete a esses tempos de tecnologia, né? Se nós hoje queremos ouvir uma música, nós simplesmente aí clicamos num site e lá aparece, né, uma lista de músicas, de compositores, de cantores, né? E aí a gente escolhe muito rápido, né? Não precisamos mais ir na loja, comprar o CD. Na época da professora, quando a professora era criança, era disco de vinil, depois passou para ser, né, as fitas cassetes, depois passou para o CD, depois o DVD. E hoje, né, nós não precisamos mais comprar CD de um cantor que a gente gosta. Basta apenas clicar lá num site, pesquisar no YouTube, né, em outros aplicativos o cantor e você tem ali uma lista de músicas para se deliciar, se deleitar, né? E assim com tudo na nossa vida, tudo que nós precisamos saber, conhecer, pesquisar, a tecnologia, a informática hoje nos proporciona muito isso, né? Nós estamos muito mais ligados e conectados com o mundo do que há 10, 15 anos atrás, quando nós estávamos ainda engatinhando nesse assunto. Muito bem. Então, pessoal, né, vou subir aqui mais um pouquinho. Na página 25, nós temos aí a continuação desse poema, né? A professora deu uma pausa, explicou um pouco sobre a primeira parte do poema, agora nós vamos ler e continuar a sequência aí na parte 2 do poema que está na página 25. De A a Z, quem você possa imaginar, estou preso na rede que nem peixe pescado, é zap zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone, o monge no convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone. Cada dia nova invenção, é tanto aplicativo que eu não sei mais não. WhatsApp, WhatsApp, WhatsNew, 1000 pratos sugestivos num novo menu. É Facebook, é FaceTime, é Google Maps, é zigue-zague diferente, um beco, um CEP que não consta na lista do velho correio de qualquer lugar. O Waze é um nome feio, mas é o melhor meio de você chegar. Então, olha só, né? Quantos aplicativos, quantos caminhos, né, nós podemos aí percorrer nessa época de pandemia, né? Nós temos aí as chamadas de vídeo, nós temos o WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho, nós temos N meios de nos mantermos sempre próximos um do outro, mas de uma maneira distante, né? Então, hoje não se dá mais para falar eu não sabia, eu não sei, porque hoje bastou você apertar um botãozinho no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, no seu iPhone, que você tem todas as informações, basta pesquisar. Então, olha que legal esse texto, né? Quanta coisa mudou na nossa vida enquanto estudantes, né? Enquanto escola, pensem bem, há 1 ano e 5 meses atrás, vocês estavam numa sala de aula com um livro na mão, né? Olhando e escrevendo tudo que a professora
falava e passava e escrevia numa lousa com o giz. Hoje nós estamos fazendo isso de uma maneira remota, né? Muito mais rápida, né? As informações estão chegando mais rápidos a vocês e, paralelo a isso, vocês têm aí a ferramenta, né, do Google, né? Tem aí vários meios para estar aí pesquisando algum tema que vocês aí querem aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, eu vou subir mais um pouquinho, né? Lembrando que este texto está na apostila MindLab, na página... Deixa eu ver aqui, pessoal, só um minutinho, página 22 e 23 da apostila. Me desculpe, eu falei página 25, mas é página 22 e 23. Então, após essa leitura, né, essa pequena reflexão que a professora fez, é claro que vocês podem também apresentar uma outra reflexão sobre o assunto, um outro pensamento, né? Porque nós estamos, no primeiro momento, numa roda de conversa, num bate-papo, onde todas as opiniões é válida, né? Não existe o certo e o errado, mas todos nós temos que reconhecer que o recurso da tecnologia nos transportou para um tempo onde as coisas mudam muito facilmente, muito rapidamente. Então, o que vocês vão fazer aí depois dessa pequena leitura? Vocês vão fazer uma pesquisa, e essa pesquisa é para todos os alunos fazerem, tá bom? Então, qual vai ser a pesquisa? Converse com seus familiares e pergunte o que eles sabem sobre o tema internet. E se eles conhecem a regulamentação para o acesso de crianças à internet. Então, o que significa isso? Vocês vão sentar com a mamãe, com o papai e perguntar sobre o que eles sabem sobre a internet. O uso da internet, se eles acham que, se eles percebem aí se ficou mais fácil, mais difícil, os cuidados, né? Porque nós sabemos que também nas redes sociais aí existe muito fake news, muitas informações falsas, né? E isso prejudica o conhecimento, o aprendizado. E se os pais de vocês conhecem toda a regulamentação para o acesso de crianças à internet? Quais os cuidados se devem tomar? Quais os sites que vocês, crianças, podem ter acesso? Quais vocês não podem ter acesso? O que é permitido, né? Se é permitido uma exposição de uma imagem de uma criança ou não nas redes sociais. Feito essa pesquisa, vocês deverão, no caderno, produzir um texto. Não precisa ser texto grande, pode ser um texto de 10 linhas, não é uma frase que eu estou pedindo. Portanto, vocês deverão fazer aí no mínimo 10 linhas no caderno, em forma de um texto, explicando, comentando sobre as respostas que o papai e a mamãe deu, tá? Então, o que o papai e a mamãe entendem de tudo isso, vocês vão escrever em forma de texto, tá ok? Bom, vou subir mais um pouquinho. Aqui na hora da conversa, a professora colocou, tá? Ó, esta aqui é a explicação da pesquisa que vocês terão que fazer. Essa explicação, esse roteiro, está na página 24 do livro da apostila, tá bom? Lá no MindLab. Então, tenho dúvida? Nossa, não lembro o que a professora falou, mas vai lá na página 24, lê a página 24 que está lá explicando certinho
tudo o que vocês deverão fazer aí nessa pesquisa, tá? Bom, terminando, nós vamos para o ler e escrever. E nós vamos fazer a retomada da leitura do texto A Bruxa e o Caldeirão. Então, o que vocês vão fazer? Uma reflexão. Formas de representar o som nasal na escrita. Então, esta atividade, a 4A, vocês vão encontrar na página 22 e 23 do livro do Ler e Escrever. Então, a atividade é essa. Na aula anterior, a professora havia postado, né, este quadro, lembram? Se não me falha a memória, foi numa aula síncrona. Eu postei esse quadro, mas pedi para vocês não fazer naquele momento, tá? Porque seria um pouco mais para frente e agora chegou a hora da atividade. Então vamos lá, atividade 4A, retomada do texto A Bruxa e o Caldeirão. Reflexão, formas de representar o som nasal na escrita. É aquele sonzinho, gente, que quando a gente pronuncia, nos dá a impressão que o som, ele não sai pela boca, ele sai pelo nariz, tá bom? Por isso chama-se som nasal. Então, o que vocês deverão fazer? Grifar as palavras que apresentam os sons de an, in, on, ão. Em seguida, encaixe as palavras na tabela, na coluna correspondente. Então, esta atividade é muito simples. Vocês vão retomar, né, o texto lá do livro Ler e Escrever, A Bruxa e o Caldeirão. Vocês vão abrir lá na página, vão grifar todas as palavras que apresentam os sons an, in, on, ão. Grifou lá no texto? Aí vocês vão para esta atividade, né? E vão copiar as palavras que vocês encontraram no texto e colocar cada uma na sua coluna, na coluna do an, na coluna do en, do in, deixa eu subir aqui um pouquinho, do on, ão, tá ok? Então esta é muito simples, então a professora não vai ficar aí explicando, batendo muito em cima, porque vocês já sabem que tem que ler o texto novamente, tá? Grifar as palavras e depois escrevê-las cada uma na sua coluna certa, que corresponde. Bom, nós vamos então agora para o livro didático, né? Continue a responder as questões do estudo do texto das páginas 102 a 105, tá? Então, nós vamos continuar aquele estudo, nos aprofundando, né, na interpretação, na percepção, né, do que o texto quer nos dizer, qual é a ideia que o autor quer nos passar, tá bom? Então, vamos lá. A professora vai subir novamente. E eu coloquei a página aqui, ó, a página 102. Releia o trecho a seguir. Então, este aqui que está em azul, né, é um trecho do texto que nós lemos aí no início do capítulo. E são animais de sangue quente, quer dizer, tem o corpo sempre com a mesma temperatura. Há mamíferos que voam, como os morcegos. Localize e circule palavras ou expressões do trecho que indicam o início de uma explicação. Aonde que eu consigo, lendo aqui, ó, verificar a palavra que está me dando a ideia de uma explicação? Então, vamos voltar lá? Quer dizer.
né? E são animais de sangue quente. Quer dizer. Este quer dizer aqui, pessoal, vocês vão circular e vão escrever aí o A da alternativa A. Porque esse quer dizer nos dá a ideia que ele vai explicar, ó. Quer dizer, o que quer dizer sangue quente? Tem o corpo sempre com a mesma temperatura, uma temperatura mais quentinha, né? E a B, dê um exemplo, né? O que ele indica? Essa palavra quer nos dizer o quê? O que ela nos indica? Vamos lá de novo. Há mamíferos que voam, como os morcegos. Então, esse como nos dá a ideia, nos indica um exemplo, que será dado um exemplo nesta frase, tá? Então, vocês aqui na 10 deverão circular quer dizer, marquem a letra A. Depois, no segundo parágrafo aí, há mamíferos que voam como os morcegos. Como, circula e anota aí a letrinha B. E aí vocês vão responder a 11, tá? A professora fez a 10 com vocês e a 11 vocês deverão aí responder as demais questões sozinhos, né? Sempre lembrando, pessoal, que vocês, quando houverem alguma dúvida, vocês devem voltar no texto, ler o texto novamente, prestando atenção na pergunta que está sendo feita, tá? O que está querendo saber na pergunta? Olha, a 11, por exemplo, as explicações e os exemplos são muito importantes em um texto expositivo. De que modo eles ajudam o leitor? Então, como que, né, esses exemplos aí de explicação, quer dizer, como, mesmo assim, todas essas expressões que são usadas quando o autor está escrevendo um texto e querendo informar, né, o leitor, fazer com que o leitor se insira na história. Então, essas explicações, elas são importantes. E no quê? Como que elas podem ajudar esse leitor, né? Então, a gente sabe, a gente já estudou, nós já vimos isso nas aulas anteriores, o 4º ano já vem trabalhando com isso já há bastante tempo. Então, eles ajudam, essas expressões ajudam o leitor a entender as principais ideias do texto, pois dão detalhes sobre as informações apresentadas. Então, elas são ricas em detalhes, tá ok? E aí, vocês irão responder aí a página 102. Depois, vou subindo aqui, tá, pessoal? A 103. Depois, nós vamos para a 104, né? Na 104, gente, ó, o texto que você leu foi publicado em um livro infantil. Leia agora um trecho de um livro dirigido a um público especialista em animais, que também trata das características dos mamíferos. Então, olha, tem um texto aqui agora que já não é mais com uma expressão, uma linguagem mais infantil voltada para o público infantil. Este texto agora, ele já é mais, né, científico. As explicações aqui já são mais voltadas para o público de pessoas adultas que são especialistas, né, que já são pesquisadores dos animais mamíferos. Então, vocês vão ler esse textinho, né, do livro Fisiologia Animal e irão responder também a página 104 e 105 do livro, tá? Então, até chegarmos aí ao que aprendemos sobre o texto expositivo. Expositivo, que expõe as ideias, as informações, tá? Não tem nada aqui que é feito da imaginação,
do autor, não é nada imaginário. Informações localizadas, explicadas, com detalhes, com exemplos de um estudo, de uma pesquisa feita, tá? Então vamos ler aqui esse trechinho, olha lá na página 105. O que aprendemos sobre texto expositivo? Tem a finalidade de explicar determinado assunto. Os títulos e subtítulos ajudam o leitor a localizar as informações. Contém explicações detalhadas e exemplos. Os leitores leem esse texto para obter informações sobre determinado assunto ou por curiosidade. E a linguagem e as ilustrações utilizadas variam conforme o público leitor, né? Então, existe uma diferença aí nesse texto expositivo. Nós temos que verificar qual é o público que vai ser atingido, né? Esse texto ele vai abranger o público infantil, o público que é adolescente, o público jovem, o público adulto, o público de uma área científica, né? Pesquisadores, professores, alunos, qual é esse público? Tá bom? Bom, terminando aqui, nós vamos para matemática, que também vamos trabalhar aí o livro didático, tá bom? Então, no livro didático de matemática, nós temos aí na página 53, né, a atividade que nós vamos fazer hoje, tá bom? Lembrando, né, que as atividades da página 53 a 55. Então, hoje, pessoal, nós temos aí bastante atividades para fazer nos livros, então não percam tempo e não deixem, em hipótese nenhuma, acumular atividades, tá bom? Porque aí, acumulando atividades, vocês vão ficar aí sobrecarregados, tá ok? Então, procurem, hoje tem bastante, procure aí realizar o máximo que vocês conseguirem para não deixar ir acumulando, tá? Então, vamos lá. Nós estamos, né, neste momento da matemática, estudando aí as medidas de volume, né, de massa. Então, nós estamos trabalhando aí com o peso. E todos nós já aprendemos desde o primeiro ano, né, lá com a professora do primeiro ano, que é usado, que a balança é um instrumento, é uma ferramenta para pesar, né, o peso corporal de um ser humano, de um animal ou o peso de um determinado objeto, tá ok? Então, nós vamos lá. Leia com atenção os enunciados das páginas 53 a 55 e resolva as questões. Há uma balança de pratos. O professor Silvio trouxe para a sala de aula uma balança de pratos e perguntou aos alunos como poderia ser utilizada para medir massas de objetos. Sofia disse que quando há equilíbrio entre os pratos, significa que as massas dos objetos em cada prato são iguais. Dessa maneira, conhecendo a massa dos objetos colocados em um dos pratos, é possível determinar a massa do objeto ou dos objetos do outro prato. Então, aqui observem a balança, né? Quando a professora era criança, lá com uns 5, 6 anos, a professora via essas balanças em todos os lugares, né? Na venda, na padaria, no mercadinho, no bar, né? Quando o comerciante ia pesar alguma quantidade de doce, né? Enfim, hoje nós temos mais a balança digital, aquela que você coloca o produto em cima e já aparece no digitor ali os números, o peso, né? Mas esta aqui, ela é mais antiga, então ela tem 2 pratos que você coloca o peso, né? O pezinho que vai de 10 gramas até a 2 quilos, 10 quilos, enfim.
e no outro prato você coloca o produto. Quando essa balança ela se equilibra, ela fica alinhada, né? Fica reta os dois pratos, significa que o produto que está sendo pesado tem o mesmo peso que o produto do pezinho que está no outro prato, tá? Então aí significa que o preço chegou ao peso que está ali no prato ou do produto que será pesado. Então, através disso, olha o primeiro exercício. O professor Silvio utilizou alguns objetos como latas, bolas e blocos e informou aos alunos que objetos iguais têm massas iguais. Veja como ficou. Então ele colocou aqui, né, acredito eu ser tomate e o peso, né, de umas latas. Em seguida ele fez outra montagem. Veja, ele colocou aqui, me parece uma panela, uma frigideira, e aumentou os tomates. Quantas latas devem ser colocadas no outro prato para que a balança fique em equilíbrio? Então, pessoal, olha, nesta questão, né, nessa perguntinha aqui, ó, cada lata é equilibrada por 3 bolas. Assim, são necessárias 3 latas para equilibrar 9 bolas. Então, vocês contem lá, ó, 1, 2, 3, uma lata. 1, 2, 3, outra lata. Quantas bolas, né, tem aqui nesse prato? Sabendo que cada lata tem o mesmo peso, né, de 3 bolas. 2. Depois, ele apresentou 2 pesagens que mostram a balança em equilíbrio e perguntou: qual dos objetos é o mais pesado? O bloco em formato de cubo, a bola ou a lata? O que você responderia? Então aí fica esta charadinha para vocês pensarem um pouquinho e responder. Caso vocês não consigam chegar ao resultado, à resposta, ou fiquem em dúvida entre uma ou outra, pode me mandar no WhatsApp que eu respondo a pergunta para vocês, tá bom? Bom, então vamos subir mais um pouquinho e vamos para a página 54, aqui, tá bom aqui. Então, nós vamos entrar então agora numa atividade voltada mais para as formas geométricas. Vocês vêm estudando, né, as formas geométricas desde o primeiro ano. Iniciou-se com o círculo, o quadrado, né, o triângulo e o retângulo. Depois essas figuras geométricas foram ganhando outras formas e outros nomes, né? O triângulo passou a ser chamado de pirâmide, que são as formas geométricas planas. O quadrado passou a ser cubo, se você olhar ele em 3D, né? O retângulo passou a ser chamado de paralelepípedo. E o círculo de esfera, cilindro. Então, conforme, tá, o formato do objeto, nós temos aí uma figura geométrica. Então, vamos lá, ó. Giovana desenhou uma sequência de figuras que se repetem de maneira previsível. E isso é considerado um padrão. Então, ela colocou aí 2 cubos, uma esfera, uma pirâmide e nós temos aqui esta palavra, um hexágono, né? Esse amarelinho aí ele é chamado de hexágono, porque ele tem 6 lados, tá? Então, você considera que há um padrão de construção? Converse com um colega e verifique se suas ideias coincidem.
Então, a pergunta aqui, na 2, na letra A, qual figura você desenharia na 11ª posição? Então, se eu olhar aqui, olha, e contar, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º. Qual seria a figura? Obviamente que depois do hexágono vem o quadrado. Então, a próxima figura que vocês iriam desenhar aí nessa sequência seria o quadrado. Bom, então vocês irão responder para a professora, né, estas questões que estão aí voltadas para as figuras geométricas, tá? Então, eu vou subir aqui mais um pouquinho, que a página 55 também, olha, Giovana desenhou uma sequência de figuras e mostrou a Maria Isabel. Ela explicou à amiga que pensou em um padrão para fazer estes desenhos e perguntou se ela percebeu qual era. Então, aí vocês vão observar a figura 1, a figura 2 e a figura 3 e vão responder a professora aqui, olha, qual foi o padrão que Giovana usou para fazer os desenhos? Então, o que ela fez aqui? Esta eu vou dar a resposta para vocês, tá bom? Então, essa eu vou fazer junto com vocês. Então, nesta questão aqui, qual foi o padrão que Giovana usou? O padrão é nada mais é que ela foi acrescentando em cada figura a composição da figura 1. Então, na figura 1, ela fez, né, um hexágono e em cima 2 quadrados. Na figura 2, ela acrescentou este modelo de desenhos e foi acrescentando, olha, aí passou de 1, passou a ser 2 e depois 3, tá? Então, olha, esta é muito fácil, né? Olha, então ela foi acrescentando em cada figura a composição da figura 1, o desenho da figura 1. Ela foi repetindo, né? Quando fala aí acrescentando, ela foi repetindo a mesma figura, a figura 1, ela foi repetindo 2 vezes, 3 vezes e assim sucessivamente. Tá? Então, aí a página 55, vocês irão também responder aí no livro as perguntinhas. E a sequência aqui, o EMAI, a sequência 3, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre as formas geométricas planas. Se não me falha a memória, eu havia avisado vocês que a sequência 3 nós iríamos pular, né, deixar ela quietinha num primeiro momento e depois nós retomaríamos a ela. Então, chegou a hora aqui, tá bom? Então, vocês vão lá na sequência 3, na página 21 do livro do EMAI e vão fazer as atividades 3.1 até a 3.5. Então, olha, 3.1 é essa aqui. Tá? A André utilizou planificações para construir caixas. Desenhe como você acha que elas devem ficar quando forem montadas. Então, vocês vão observar as figuras e desenhar ela aqui como se ela já estivesse montadinha, coladinha, fechadinha, prontinho, tá? Vamos subir mais um pouquinho. 3.2. Após montar as caixas, André as separou em 2 grupos, como mostra a ilustração abaixo. O grupo das pirâmides e o grupo das prismas, tá? Então, aí vocês vão observar essas figuras, responder a questão A, a questão B, a questão C, tá? Atividade 3.3. Escreva ao lado de cada figura o nome de um ou mais objetos que tem o formato abaixo. Então, vocês vão escrever aqui 3 nomes de objetos que têm a mesma forma, o mesmo formato, que lembra um paralelepípedo, uma pirâmide de base quadrada,
um cone, né? E aí, sucessivamente, todas as formas geométricas planas que aqui estão. Então, nós vamos subir mais um pouco. No grupo dos paralelepípedos, temos o cubo. Para montar um cubo, o André utilizou a seguinte planificação. Então, veja bem, nós temos o cubo montado e o cubo aberto, né? Como se ele tivesse desmontado, ele tivesse aberto. E André vai montando esta figura geométrica, esse objeto, até formar aí um cubo. Com a planificação mostrada abaixo, André consegue montar um cubo? Então vamos lá. No anexo 2, há 6 quadrados para você recortar. Com um colega, no caso vocês estão sozinhos, peçam ajuda para a família, para o adulto que está aí com vocês e construam outra planificação para o cubo. Desenhe no caderno as planificações encontradas por você e pela sua família. Então essa daqui a gente vai ter que dar uma adaptada, porque vocês não estão na sala de aula para formar os grupos, né, com os colegas. Então vocês vão precisar aí da ajuda, do auxílio da família de vocês, tá bom? E por último aqui, a professora de André organizou os modelos construídos pela turma nos moldes que foram construídos. Há alguns que não formam cubos. Descubra quais são. Então, olha, vocês vão olhar aqui, né, que a professora desenhou e vão falar para a professora aí, anotar, marcar um X e descobrir quais são as figuras aqui que não formam um cubo. Então, nós temos aqui, ó, observação. Para realizar as atividades, vocês irão utilizar as figuras do anexo 1 e 2, que está no final do livro. Então, a professora colocou aqui, olha, anexo 1, atividade 3.1, tá esta aqui, e anexo 2, atividade 3.4, que é esta aqui. Então, para fazer essas atividades aí do EMAI, né, de hoje, né, que é a sequência 3, sobre as formas geométricas planas, vocês deverão ir lá no anexo 1 e 2 e destacar estas páginas para poder realizar as atividades, tá ok? Bom, pessoal, nossa aula aqui está terminando, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que se houver dúvida eu estarei online, né? Eu, a professora Gláucia, né? Os alunos do 4º ano B podem entrar em contato com a professora Gláucia e tirar as suas dúvidas com ela. Os alunos do 4º ano A vão tirar as dúvidas, mandar as perguntas para mim, para a professora Leonice, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula e tirem as suas dúvidas que a professora estará lá online para atendê-los, ok? Um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula.